Então, vamos então dar mais sequência à nossa parte de ecologia. E hoje o assunto ele é bem interessante também. A parte da ecologia em si é muito boa de ser trabalhada, porque a gente consegue muito visualizar isso no meio ambiente. Então, os ciclos biogeoquímicos, hoje que a gente vai conversar, é uma forma da gente entender como elementos químicos, ora estão no ambiente físico, e outros momentos eles estão inseridos, incorporados nos seres humanos. Bom, então, eu não sei se os alunos que estão aqui presentes já viram alguma coisa sobre ciclos biogeoquímicos no ensino médio ou no cursinho. Vocês já ouviram falar sobre ciclos biogeoquímicos? Bom, os ciclos biogeoquímicos, como é que ele funciona? Ele já diz no nome que é um ciclo, né? Então, são acontecimentos que ocorrem em forma de ciclo. E biogeoquímicos, o que a gente sabe sobre só a leitura e interpretação da palavra, a gente consegue entender. Bio significa vida, né? Biogeoquímicos é uma palavra grega. Então, bio significa vida, geo, terra, no caso, o planeta Terra, e químicos são as substâncias químicas. Então, o que ela está nos dizendo? Está dizendo que são substâncias químicas que vão passar pelos seres vivos e também vão passar, passam pelos ambientes físicos da Terra. Então, momentos vão estar esses elementos como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, a água, parte deles vão estar nos ambientes físicos da Terra, como na litosfera, na hidrosfera, que é representada pela água, e a atmosfera na parte gasosa, né, que é o ar. E outra parte vai estar presente nos seres vivos. Então, é bem interessante porque ocorre uma ciclagem de substâncias. E essa ciclagem ela é importante por quê? Por causa que, assim, por exemplo, um ser vivo morre. As substâncias orgânicas que estão naquele ser vivo, elas vão ser transformadas por decompositores que vão transformar essas substâncias em substâncias mais simples e vão ser aproveitadas vão ficar presentes no solo e vão ser aproveitadas por outros seres vivos, micro-organismos do solo, absorvido novamente pelos vegetais. Então, aquela substância que estava naquele vegetal que morreu, novamente ele volta a ser aproveitado por outros seres vivos, ou ele vai voltar também para os ambientes físicos da Terra. Então, há determinados ciclos biogeoquímicos que a gente vai ver como é o oxigênio, ele circula, né, na Terra, na atmosfera, no ar e na litosfera, e depois eles vão estar inseridos os seres vivos, o nitrogênio, o carbono, como é que funciona isso? E também é importante porque ocorre uma reciclagem, né? Quando a gente estudou ali na cadeia alimentar, nós estudamos ali que ocorre o quê? A energia, ela diminui a cada nível trófico, né? Mas a matéria orgânica, ela é reciclada. Então, ela não vai sair do planeta Terra. Ela é sempre reciclada. Um momento ela está sendo usado, incorporado num composto orgânico de um corpo, de um ser vivo, e outro momento pode estar viajando pela atmosfera. Então, isso é bem interessante, você tem noção que, às vezes, tem o gás carbônico, ele está na atmosfera, o oxigênio está na atmosfera, só que aquela molécula de oxigênio, em outro momento, pode estar presente no ser vivo, que nem a água. Em momentos ela pode estar precipitada, ela pode estar condensada na forma de nuvens, e ela vai precipitar, e em algum momento eu posso estar bebendo um copo d'água que foi resultado daquela água lá, daquela precipitação que ocorreu bem longe daqui. Então, é bem interessante essa ciclagem de substâncias no planeta Terra e entre os seres vivos. Bom,
Aqui a gente sabe o quê? Que nossos seres vivos, tanto os seres vivos e tanto a terra, o solo, a água, o ar, têm compostos que são muito parecidos com as estruturas dos seres vivos. E mesmo os seres vivos existirem vários grupos que são diferentes, por exemplo, o girassol, o cogumelo, o gavião, uma árvore, um golfinho, eles são extremamente diferentes. Porém, eles possuem em comum que as estruturas, compostos, elementos químicos que vão ser comum a todos eles, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o enxofre, o fósforo. Por exemplo, no nosso corpo do ser humano tem moléculas formadas de carbono, a maioria delas. Apresentam hidrogênio na sua estrutura. E isso tu encontra também aonde tu vai analisar, por exemplo, um cogumelo, eles têm substâncias com as mesmas estruturas. Então, são compostos que são encontrados em vários diferentes tipos de seres vivos. Bom, dentro dos ciclos biogeoquímicos existe a participação importante para a ciclagem dessas substâncias, principalmente quando elas estão presentes em organismos vivos, nos seres vivos, que são os decompositores. Vocês lembram quando viram na cadeia alimentar a parte dos decompositores? Então, os decompositores são formados por bactérias, fungos e bactérias. Então, são organismos que estão no solo, micro-organismos, e eles têm uma função importante nesses ciclos biogeoquímicos, porque eles conseguem decompor a matéria orgânica que está presente na planta, no gafanhoto, no sapo. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo nessa ilustração uma cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar tem o produtor, a planta, que é um ser fotossintetizante, ele vai produzir compostos orgânicos. O gafanhoto, consumidor primário, que se alimenta dessa planta, e o sapo, consumidor terciário, que se alimenta dessa planta. Só que todos têm em comum, qualquer um deles, a qualquer momento, pode morrer. E a matéria orgânica do corpo desses seres vão ser degradados em substâncias simples, vão ser degradados pelos decompositores, que vão ter essa função de quebrar moléculas complexas e transformar em substâncias químicas simples, que vão fazer parte da composição do solo. E esses elementos químicos que um dia estavam no sapo, formando moléculas orgânicas, ou no gafanhoto na planta, elas podem ser reutilizadas, né, novamente por outros seres vivos. Então, o decompositor, ele tem uma função bem importante nessa parte de reciclar essa matéria orgânica para ela poder ser reutilizada por outros seres vivos. Bom, dentro dos ciclos biogeoquímicos, existem os principais, que na prova, eles são muito pedidos, principalmente a questão do ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. No momento, e o ciclo da água também, são os mais cobrados. Então, o que a gente tem? A gente tem 4 ciclos que nós vamos estudar de forma mais detalhada. O ciclo da água, que a gente vai tentar enxergar de forma didática, né, como é que a água circula no planeta Terra e em momentos está presente em vegetais, em animais. O ciclo do carbono, como é que o carbono tem essa forma cíclica de ser transferidos para partes diferentes do planeta Terra e também está inserido nos seres vivos. O ciclo do nitrogênio, que é responsável pela estar presente em várias moléculas importantes, como DNA, RNA, o nitrogênio, e como ocorre, como é que é captado esse nitrogênio atmosférico, e ele é incorporado nas células orgânicas, a gente vai saber como é que isso funciona, e o ciclo do oxigênio. Bom, nessa aula a gente vai ver principalmente o ciclo da água e o ciclo do carbono. Vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem perguntar pelo chat, tá, gente?
Bom, então o ciclo biogeoquímico da água. No ciclo biogeoquímico da água, a primeira coisa que a gente tem que saber o que é a importância da água, né? A água, o nosso planeta Terra é chamado planeta Água. 75% do planeta Terra é constituído a sua superfície de água. E dessa água do planeta Terra, 97,5% é água salgada. Então, é água que ela não pode ser consumida, não é água potável, não é água doce. E do resto é água doce, só que uma boa parte dessa água doce está presente em rios e lagos, que é 0,3%, é uma parte bem baixa, e os geleiras e icebergs é em torno de 69% de água doce dentro desses 2,5%. Então, a água que nós utilizamos, principalmente a doce, que é o 0,3%, é bem baixa, né? E o que é mais disponível, o que tem mais no planeta Terra é a água salgada. Então, para vocês verem que a vida no planeta Terra, ela é totalmente dependente da água, né? A água, ela possibilita a questão da vida. E a gente vai ver algumas características da água antes de entrar no ciclo, como ela se movimenta no planeta Terra, ver as características importantes dessa molécula de água. E uma das coisas que é interessante notar é que quando, por exemplo, a NASA vai buscar outros planetas, a primeira coisa que eles procuram, o que é? É a presença de água naquele planeta. Se aquele planeta possui água. Porque se possui água, provavelmente ele pode vir a ter algum sinal de vida ou se tornar habitável. Então, uma das coisas, um indicativo de vida em outros lugares, ou para conseguir habitar esses outros planetas, é a questão se tem a presença de água nesses lugares. Uma das que foram visto que a NASA, por exemplo, a NASA encontrou água em Marte. Então, Marte ele está bem, no caso, visado, né? Está sendo bem pesquisado, porque tem fortes indicativos da presença de água lá. Então, estão buscando se tem algum sinal de vida. Bom, e o que nós sabemos da molécula de água? Então, por que a água ela é tão fundamental à vida? A água em si, a molécula, ela é formada, a estrutura molecular dela são 2 hidrogênios e um oxigênio. Acho que você deve ter visto isso em química. Os hidrogênios, ela é considerada uma molécula polar. Por quê? Porque ela possui o oxigênio, é uma carga negativa, e o hidrogênio é uma carga positiva. Então, eles têm afinidade entre si, e eles se chamam uma molécula polar, devido a essa diferença de cargas que existe entre oxigênio e hidrogênio, essa polaridade. Abaixo dessa molécula polar aqui, essa outra estrutura, a gente vê as ligações que existem entre as moléculas de água. São ligações de hidrogênio, são pontes de hidrogênio que ligam uma molécula de água a outra. Então, é importante vocês saberem isso, que muitas questões do Enem, do vestibular, eles vão explorar a parte biológica, mas também querem saber a parte química. Então, pode vir mesclado uma questão e explorando tanto a química como a biologia em relação ao ciclo da água. Então, essa molécula polar, ela é uma molécula polar, a molécula de água. As ligações que ocorrem entre as moléculas de água é uma ligação de pontes de hidrogênio. E quais são as características? Ela é considerada um solvente universal. Por quê? É um solvente universal devido à capacidade dela de conseguir diluir várias substâncias. Então, ali tem um exemplo do cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele consegue ser dissolvido em presença de água, como açúcares, algumas proteínas, alguns aminoácidos. Em presença de água, eles conseguem ser diluídos. Então, ele é um solvente universal pela característica da polaridade. Por ter cargas negativas, ela consegue pegar outras substâncias e atrair essas substâncias, que nem o cloro e o sódio, que são substâncias que têm cargas positiva e negativa, então elas são atraídas pela molécula de água e aí ocorre essa dissociação
promovendo o quê? A diluição dessa substância. Então, é um solvente universal por diluir diversos tipos de substâncias. Também é um reagente produto de diversas reações químicas, tanto na respiração celular, como na fotossíntese, ou também presente em ligação peptídica para formar proteínas. Né? As proteínas são formadas por aminoácidos, então tem reações, por exemplo, de síntese por desidratação, que é a junção de 2 aminoácidos, e quando ocorre a junção de 2 aminoácidos, é liberado uma molécula de água. E também, então, ele é um produto dessa reação. Também a fotossíntese, ela é dependente de água, como já vimos em outras aulas. Ela depende da água para ocorrer. A respiração celular é um mecanismo que tem etapas que também precisam de água para ocorrer. Então, ela é um solvente universal, é reagente produto de diversas reações químicas do metabolismo celular. Também é importante também para o transporte de substâncias pelo organismo. Um exemplo clássico, assim, o sangue. O sangue mesmo, o plasma dele é constituído por água, né? Ele é a água é o principal constituinte do plasma. Então, ele é responsável por levar diversas substâncias a outras células, né? Transportar várias substâncias, enzimas, produtos do metabolismo para várias partes do corpo, oxigênio, gás carbônico, os gases. Então, são transportes de substâncias pelo organismo, tem um alto calor específico. Esse alto calor específico é uma característica importante, porque devido a isso, por exemplo, para conseguir diminuir a temperatura da água ou aumentar, precisa ou diminuir muito a temperatura, para diminuir a temperatura da água, ou adicionar muito calor para que ela possa aumentar a temperatura da água. Isso promove o quê? A manutenção da temperatura, tanto na biosfera, quanto nos seres vivos, para manter a temperatura corporal. Então, por exemplo, o nosso corpo, praticamente 75% é constituído de água. Os outros 25% são proteínas, aminoácidos, substâncias orgânicas e sais minerais. E essa quantidade grande de água é que promove a temperatura do meu corpo. Porque para mudar a temperatura do meu corpo, precisa ser adicionado muita energia para que aumente a temperatura, devido ao que é a característica do alto calor específico da água. A alta tensão superficial também é uma característica, porque a água, se tem uma grande coesão, e essa coesão entre as moléculas de água permite com que uma aranha possa caminhar sobre a água, porque ela vai formar um tipo de uma malha, as moléculas de água, devido a essa alta tensão superficial, essa ligação que elas têm entre elas, permitindo que animais, lagartixas também, eles também têm essa capacidade de conseguir andar pela água, porque eles exploram a alta tensão superficial da molécula de água. A outra característica é a coesão e adesão das moléculas de água. Então, quando as moléculas, são várias moléculas de água juntas, então elas têm um grande nível de coesão e adesão com outras substâncias. Então, aqui eu trouxe aqui, um transporte da água pelas plantas. E como é que isso funciona? Por exemplo, uma árvore de grande porte, a gente fica pensando como é que a água lá das raízes consegue se movimentar até a copa da árvore, até as folhas, para ocorrer a fotossíntese. Então, as árvores, as plantas, elas têm células condutoras de água, né? Elas vão formar vasos, o xilema mesmo é por onde passa a quantidade de água e sais minerais do solo até a copa das árvores. Mas a característica da água ajuda e permite com que essa água consiga
e contra a gravidade? Devido à coesão. Por que a coesão? Porque várias moléculas de água estão juntas, né, unidas, que nem aqui, ó. Aqui está mostrando a coesão entre duas moléculas de água, que é resultante da ligação das pontes de hidrogênio, que vai manter a coluna de água das células. Então, elas estão unidas, coesas entre si, que mantém a coluna de água dentro das células. E a adesão, porque elas conseguem aderir à parede das células e resistir à força da gravidade. Então, a coesão e a adesão das moléculas de água permite com que essa coluna de água aqui não desça, ela consiga subir e chegar até a copa das árvores. Bom, agora, já que nós vimos as características da água, por que ela é tão importante para a manutenção da vida, algumas características importantes, questão do solvente universal, é uma molécula polar, participa de reações de hidrólise, reação de desidratação, ela funciona tanto como reagente produto de reações metabólicas, a manutenção da temperatura, que é algo super importante para ter a temperatura adequada para ocorrer a vida no planeta Terra. E agora a gente vai entrar realmente no ciclo, a gente vai ver o quê? A movimentação dessa água, como ocorre no ciclo da água, no planeta. Como é que ocorre a movimentação de água no planeta? Então, o ciclo da água é dividido em dois. Tem o pequeno ciclo da água, ou o ciclo curto, pequeno ciclo da água, e o grande ciclo da água, que é o ciclo também chamado de longo. Então, aqui a gente vai ver qual é a diferença entre eles, mas é bem simples. O pequeno ciclo da água, a professora deve tomar um pouco da água aqui, porque está com a garganta seca, pessoal, por isso que deu uma parada. Bom, voltando aqui, o pequeno ciclo da água, ele é simples. Ele não ocorre a participação de seres vivos nesse ciclo da água. Então, por exemplo, se vir uma questão para vocês, no enunciado, falar sobre o ciclo, mas não citar nenhum ser vivo, nenhuma colaboração do ser vivo tanto para eliminar essa água para a atmosfera, para o ambiente, como absorver a água, quer dizer que ele está falando sobre o pequeno ciclo da água. Então, o pequeno ciclo da água funciona como? Como é que a gente sabe? A água, ela tem vários estados físicos, né? Ela tem o líquido, o gasoso, e sólido, líquido, gasoso e sólido. O que a gente observa nessa figura aqui? Que nós temos oceanos, mares e lagos, temos as geleiras, a neve, né? Então, ela está na forma sólida, líquida, e aqui é a evaporação dela. Então, no processo de pequeno ciclo da água, ela vai mostrar mais o ciclo das chuvas, como é que ocorre a água, ela anda pelo planeta Terra em vários ambientes. Então, a água está aqui no oceano, no lago, nos rios. E o que acontece? Como é que primeiro começa o processo? Nós temos aqui o Sol, que vai ser responsável através da radiação, vai energizar as moléculas de água. As moléculas de água vão estar extremamente energizadas, então elas vão começar com uma grande vibração. E quando estão com grande energia, essas moléculas, elas vão passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, está acontecendo o quê? O processo de evaporação. Nesse processo de evaporação, as moléculas de água estão na forma gasosa, estão indo até as últimas camadas da atmosfera. Quando elas chegam na última camada da atmosfera, como na forma gasosa, elas vão perder energia, essas moléculas, e elas vão se transformar do vapor para o estado líquido novamente. Então, vai passar um processo de condensação. Nesse processo de condensação, elas estão formando nuvens. Então, começa a formação de nuvens. Essa formação de nuvens, as nuvens provavelmente elas são carregadas pelos ventos até o continente. E a maioria da condensação que ocorre nos oceanos, nos mares, as nuvens são carregadas para o continente e ocorre a precipitação.
porque vai ter um momento que, devido à gravidade, vai ter um grande acúmulo de moléculas de água nas nuvens e vai cair de forma de precipitação. Então, ela vai cair na forma de chuva, ou neve, ou granizo. Então, nós temos, quando ocorre na forma de chuva, vai ocorrer o escoamento dessa água, que vai alimentar rios e lagos, e esses rios, eles levam uma quantidade de água dessas chuvas para o oceano, e vai ter também a infiltração dessa água, alimentando a água subterrânea, os lençóis freáticos. Aqui nós podemos ver que o ciclo, ele vai e volta, né? Então, por isso que é um ciclo pequeno da água. A água que aqui precipitou, né? Ela pode ser enviada novamente para o oceano evaporar, ou ela pode evaporar no rio, no lago, na superfície do solo. Mas então ela sempre vai fazer esse movimento, evapora, condensa e precipita. Quando ela cai no solo, ela vai escoar e vai ocorrer também a infiltração dessa água. Um dado importante é que nos oceanos, o nível de evaporação é maior e a precipitação é menor. Por quê? Porque ocorre a quantidade de água é maior, certamente no oceano do que no continente, então a taxa de evaporação é maior, só que essa evaporação, quando se condensa, essas nuvens são jogadas no continente. Então, a maioria dessa evaporação é resultado da precipitação que ocorre nos continentes. Nos oceanos, a precipitação é menor do que ocorre nos continentes. E nos continentes, a evaporação ela é menor. Então, no oceano, a evaporação é maior e a condensação e a precipitação é menor. Nos continentes, temos o que é uma precipitação maior e uma evaporação menor. Isso é um dado importante que, às vezes, em questões de prova, eles querem saber se vocês entendem isso, né? Se vocês sabem que nos oceanos a evaporação é bem maior. Aqui é o grande ciclo da água. O que a gente observa nesse grande ciclo da água? Aquele era o pequeno, onde os seres vivos não participam. Aqui, os seres vivos participam desse ciclo da água. Lá era só, no caso, litosfera, no pequeno ciclo, litosfera, hidrosfera e atmosfera. Aqui nós estamos observando o quê? Que os seres vivos também participam, tanto absorvem água no planeta Terra, como eliminam água para a atmosfera, para o ambiente. Então, aqui nós observamos que no grande ciclo da água há a participação dos seres vivos. Como? Bom, os vegetais mesmo, eles fazem transpiração. As plantas, elas fazem fotossíntese, né? Onde elas vão produzir a matéria orgânica, compostos orgânicos como carboidratos, a glicose, para ser fonte de energia para manutenção celular ou para conseguir, vai ser incorporado na biomassa dessas plantas. E quando elas fazem a fotossíntese, elas precisam de quê? Elas utilizam água, certo? Elas absorvem água para o processo de fotossíntese e eliminam essa água para o ambiente na forma quando fazem respiração celular, porque durante a respiração celular o que acontece? É eliminado gás carbônico para a atmosfera e também é liberado água nesse processo de transpiração e respiração. Os animais também, eles são na mesma forma, eles participam no grande ciclo da água. Os animais, eles usam a água do ambiente, eles bebem água de corpos de água, lago, rios, ou eles comem frutos, né, que são bem hidratados, são ricos em água, bem hidratados. E eles eliminam essa água ou através da urina, ou através da transpiração, que os animais, os seres vivos transpiram, levando essa água novamente para o ambiente.
E os decompositores também participam, porque eles devolvem parte da água do corpo do ser vivo para a litosfera. Como é que isso acontece? É que quando os seres vivos morrem, que nem a gente viu nos primeiros informações, nos primeiros slides, quando esse ser vivo morre, o que acontece? Parte daquela água, os decompositores vão processar e vão liberar novamente para o ambiente, para a litosfera. E os decompositores também fazem respiração. Então, eles também, durante o processo de respiração, eles estão eliminando água para o ambiente. Então, a gente vê, o que a gente vê nos ciclos, no ciclo da água? Que parte da água, às vezes, está nos seres vivos, passa pelos seres vivos, e os seres vivos devolvem essa água para o ambiente. No ambiente, ela vai passar por processos de evaporação, condensação, precipita, e elas são reutilizadas, né? São utilizadas novamente pelos seres vivos, e assim vai, é sempre um ciclo. Só que o pequeno ciclo da água não envolve seres vivos, né? E o grande ciclo da água, ele envolve a questão dos seres vivos. E aqui essa figura, o que ela mostra? Ela mostra que no planeta Terra, os dois ciclos acontecendo, tanto o pequeno ciclo, que é só evaporação, condensação e precipitação, que ocorre tanto na hidrosfera como nos continentes, e o grande ciclo que ocorre com o envolvimento dos seres vivos. E eles acontecem ao mesmo tempo, né? Um não para para o outro acontecer, eles estão ocorrendo agora, nesse momento, em vários locais. Eu mesmo estou transpirando, né? Então, eu estou também liberando um pouco de água pela transpiração. Nós, seres humanos, fazemos isso também. Nós bebemos um copo d'água, nós consumimos água através dos alimentos também, nós eliminamos através da urina, nós transpiramos, eliminamos água também pela transpiração, e a gente também está nesse ciclo da água. A gente está no grande ciclo da água, porque aqui, nessa imagem, a gente está vendo uma floresta, mas a gente tem que se colocar também que nós participamos desse ciclo. A gente tem que tentar visualizar que os seres humanos estão aqui, né? Eles estão utilizando isso. Então, eu estou bebendo, eu estou usando a água, mas, claro, os seres vivos, a gente tem que usar a água de uma forma consciente, né? Então, a maioria dos animais, eles utilizam realmente a água para sua sobrevivência, né? Realmente para os seres humanos, eles utilizam a água para vários destinos, e às vezes, infelizmente, é mal utilizado. Uma das coisas interessantes que a gente tem que notar, por exemplo, quando a gente está tomando um copo d'água, o interessante é que essa água, ela pode ter estado de forma gasosa lá no Oceano Pacífico, ou estava lá no mar, ou estava em algum lago ou rio. Então, é muito interessante que a origem, né, a gente não sabe, porque ela pode ter passado por diversos lugares. E ela precipitou e ela chegou, por exemplo, até a fonte que abastece a nossa cidade com água. Então, é interessante saber, pensar que pode estar tomando algo que já viajou para a já teve incorporado da biomassa de um animal de uma floresta, enfim, a gente tem que saber imaginar, sabe, e entender a questão do ciclo, que parte da água, momentos fica no ambiente físico e momentos estão presentes seres vivos. E uma curiosidade, no oceano, uma molécula de água ela pode ficar em torno de 2.640 anos. Lagos, rios, ela fica presente em torno de 4 anos, aproximadamente. E no nosso corpo, dependendo da fonte, para onde ela vai estar presente, ela pode ficar 6 dias, ou ela pode se incorporar da nossa biomassa. E então,
né, a questão da origem dessa água, ela é bem interessante. Bom, aqui, conversando agora sobre no ciclo da água, a gente tem, no Brasil mesmo, nós temos dois lagos subterrâneos, praticamente, que é o sistema aquífero Grande da Amazônia e o sistema aquífero Guarani. Eles são de grande importância, né? São águas que são fonte de água doce, né? São lagos praticamente subterrâneos que eles têm que ser bem utilizados, né? O sistema aquífero Grande da Amazônia estão ainda em pesquisas para ver como a constituição dessa água, como pode ser utilizada. Um dos cuidados que é interessante, que a questão do uso, às vezes o pessoal da agricultura utiliza essa água para regar o campo, né, irrigar o campo. E às vezes essa água ela é subterrânea, então ela não está, por exemplo, presente e circulando pela atmosfera, hidrosfera, litosfera. E o que pode acontecer? Se a gente reutilizar muito dessa água que está lá parada, que está no subsolo, ela entra no ciclo da água, e o que pode acontecer? Ela, em algum momento, essa água que está sendo usada para irrigar o campo, ela evapora, ela vai se condensar, vai cair na forma de precipitação e vai escoar em algum rio que vai levar para o oceano. Então, isso pode vir a causar um aumento dos níveis do oceano também, pelo uso dessa água que está escondida na parte subterrânea, nesses aquíferos. Então, tem que saber muito utilizar e como utilizar essa água de forma sábia, inteligente. Bom, a Amazônia é o ciclo da água, né? Então, eu trouxe essa matéria porque a gente tem visto muito a questão das queimadas da Amazônia. Mas por que eu digo a Amazônia é o ciclo da água? Na parte, quando a gente vê o ciclo da água, o grande ciclo da água onde ocorre... Espera aí, gente, vou tomar uma aguinha aqui. Quando ocorre a transpiração, por exemplo, a planta, o vegetal está fazendo... A gente vê nessa figura a copa de várias árvores na Amazônia. Quando essas árvores estão fazendo a fotossíntese, eles estão criando compostos orgânicos, a glicose, para manter o corpo, para manter a energia para atividades celulares e ser destinado para a formação de raízes, tecido foliar, caule. E a outra parte, para ter essa energia, tem que ser feita a respiração celular, porque a fotossíntese, ela produz carboidratos com grande quantidade de energia. Só que a respiração celular é o passo que ela pega esse composto que foi produzido na fotossíntese, quebra ele em pequenos pacotes de energia, que é o ATP, que isso realmente vai ser utilizado pela célula. Quando está ocorrendo essa respiração celular, o que está acontecendo? A planta, ela tá liberando vapor de água para a atmosfera. Ela está liberando água. E também gás carbônico, porque os vegetais, eles respiram também. A gente sempre vê o vegetal na fotossíntese consumindo gás carbônico da atmosfera, mas o vegetal também faz respiração celular. Então, o que acontece? Quando ocorre essa liberação de água, o vapor de água ajuda o quê? Esfriar aquele ambiente e também ajuda no ciclo das chuvas. Porque estou liberando água para o ambiente. Está ocorrendo o quê? É vapor de água que vai condensar e vai precipitar e cair na forma de chuva. Quando isso não acontece, quando ocorre, por exemplo, o desmatamento ou as queimadas, a temperatura daquele ambiente vai mudar, porque eu não tenho mais aquela área vegetal que está ajudando na umidade do local e baixando a temperatura, mantendo uma temperatura média ideal naquele ambiente.
E está acontecendo o que também? Eu não tenho mais aquelas aves que também faziam, além de regular a temperatura, ajudavam a abastecer os ciclos da chuva. Então, há duas perdas aí, na questão da temperatura e na questão da diminuição de água disponível para a produção de chuva. Uma das coisas interessantes, não sei se vocês deram conta, Curitiba mesmo é uma cidade que tem bastante parques, áreas verdes, praças. Então, elas têm um tipo de um ar-condicionado natural. Porque essas cidades que são arborizadas, que ela tem uma grande parte de vegetação, elas são cidades que têm temperaturas menos elevadas, então elas não sofrem tanto com temperaturas altas, devido a esse vapor de água que é eliminado pelos vegetais, pela transpiração. E além disso, o que acontece? Nesses locais, dificilmente ocorrem as enchentes, porque ela vai ter, onde a área vegetal, vai ocorrer a absorção de água nesses locais. Então, não é uma cidade de pedra, que a gente diz que a água, quando chove, que nem São Paulo, por exemplo, que chove e alaga tudo, né? Pode ser qualquer volume de chuva que alaga tudo. Então, são características positivas em ter a questão da vegetação em grandes cidades. Então, é algo que tem que ser bem avaliado. E também sobre a questão que a Amazônia, ela produz uma quantidade de água devido à vegetação que ela leva água para todo o Brasil, através das nuvens. Então, ela leva chuva para todo o Brasil, principalmente para o sul e sudeste. A gente já ouviu falar sobre os rios voadores, né, os rios flutuantes, que essas nuvens são formadas lá na Amazônia e são levadas para outras partes do Brasil. Então, o país todo, as regiões do país são dependentes dessa água que é produzida na Amazônia. Bom, aqui tem uma questão que a gente vai, que é rápida, né? Que eu vou conversar com você sobre o que caiu no Enem. Então, a falta de água doce no planeta será possivelmente um dos mais graves problemas deste século. Prevê que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando. Então, vamos ver, o que as atividades humanas interferem no ciclo da água? A quantidade total, mas não a qualidade de água disponível no planeta. A qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações. A qualidade da água disponível apenas no subsolo terrestre. Apenas a disponibilidade da água superficial existente nos rios e lagos. Ou o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Então, uso e consumo. As atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando o quê? Vocês acham que as atividades humanas alteram a quantidade de água no planeta Terra? A gente viu através dos ciclos que a quantidade de água ela vai ser a mesma. O que muda é o quê? É a qualidade da água e a sua quantidade disponível para o consumo das populações. Porque a água, todo mundo diz, a água vai terminar no mundo, a água potável, né? Então, a poluição, ela provoca o quê? Diminuir a qualidade da água. Então, vai diminuir a água potável, a disponível para o consumo das populações. A quantidade total de água, ela continua a mesma, só que ela vai ter uma quantidade maior de água contaminada. Bom, e a gente vai falar rapidamente o início do ciclo biogeoquímico do carbono. Bom, eu acho que eu vou... Como faltam 5 minutos, a gente vai conversar na aula que vem. Vou deixar esse tópico para a aula que vem. E nós vamos conversar a sexta que vem sobre o ciclo biogeoquímico do carbono, do nitrogênio, que o nitrogênio cai bastante em prova,
e também do oxigênio. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, a Franciele, a Juliane, a Luísa, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Então, eu vou, se a Débora quiser parar a gravação,